Quem é ou o que é a Esfinge? E aí, tudo fantástico com você? Esse vídeo aqui vai fazer parte da playlist Fica a Dica, onde eu passo sugestões de leitura, tanto de clássicos da literatura nacional e estrangeira, né, ligado ao fantástico, assim como também de obras mais modernas que influenciaram e vem influenciando o rumo do fantástico tanto aqui quanto lá fora, né? E nesse aspecto, hoje eu vou trazer aqui um clássico da literatura fantástica nacional de 1908, portanto um livro centenário, que é o Esfinge, do Coelho Neto. Obra que eu tenho muito carinho porque foi um dos corpos que eu analisei no meu doutorado em literatura comparada lá no UFRJ, junto com outras obras, e que estava fora do catálogo, fora de publicação, né? É difícil de encontrar a Esfinge do Coelho Neto. Mas, finalmente, em 2020, a editora Legatus trouxe de volta esse clássico. Não apenas trouxe de volta, mas trouxe na edição que merece, uma edição belamente ilustrada, mais uma edição que eu tenho de mais um clássico da literatura fantástica nacional, que eu tenho a honra de poder escrever o prefácio para apresentar diferentes aspectos dessa obra para uma nova geração de leitores e leitoras, e por isso mesmo eu agradeço ao editor, o Giancarlo, pelo convite para escrever esse prefácio. Obra também que traz um pós-fácil da pesquisadora de ficção científica, a Elizabeth Gilway, da Universidade da Flórida. Então, por essas razões, desde já, dá uma olhada aqui embaixo no link da descrição para você conhecer essa obra aqui, obra essa que a própria editora, isso está aqui bem apresentado na quarta capa, não vou dar spoiler aqui, ela mostra muito bem como que essa obra se vincula com outro clássico da literatura gótica, que é o Frankenstein de Mary Shelley. Isso não é à toa, eu não vou dar spoiler aqui, apesar de ser uma obra de 1908, eu não vou dar spoiler aqui, mas basta dizer que tanto a criatura de Frankenstein quanto aqui o James Marion, que é o enigmático Esfinge, tem esse ponto de contato na questão de quem eu sou, o que eu sou, qual é de fato a minha identidade. Isso é muito interessante porque, no caso aqui da Esfinge, a gente vai observar justamente os elementos que ajudaram a constituir o fantástico, no caso aqui a ficção científica, nos seus momentos, nos seus primeiros caminhares no século XX, né? Lembrando que a ficção científica brasileira, ela nasce, falando aqui dos romances, né? Com o Doutor Benignos, do Emílio Zaloar, de 1875, também outro grande marco é 1899, com a Rainha do Ignoto, da Emília Freitas, e aqui a gente vai ter com o Coelho Neto, com o Maranhense Coelho Neto, Esfinge, uma obra que vai refletir muito bem esses primeiros elementos, tais como, por exemplo, uma forte presença de elementos do espiritismo no fantástico brasileiro. Por quê? Isso é muito legal porque quando a gente olha essa presença do espiritismo, é bem significativo do lugar de espanto, do lugar sobrenatural que a ciência ainda ocupava no imaginário da Primeira República, né? Primeira República, a gente está falando aqui de 1889 até 1930. Essa questão de como é que funciona a ciência, o que é isso de sobrenatural, essa eletricidade, eu não estou vendo, mas isso funciona. Então essa coisa que espanta, algo que a gente não consegue compreender, mas que tem efeito sobre nós, que vai alimentar essa primeira ficção científica, e também foi algo que o próprio pesquisador Braulio Tavares, numa coletânea de contos nacionais chamado Páginas de Sombra, ele aponta como sendo um elemento da ciência gótica. A ciência gótica, que tem inclusive o próprio Frankenstein como um dos grandes exemplos, são narrativas em que a ciência se coloca como elemento enxergado como algo sobrenatural. Ou seja, ele é gótico no sentido de trazer espanto, apreensão e coisa e tal, mas aqui isso não vem de demônios, maldições, fantasmas e tudo mais, né? Mas vem da ciência que ainda está, ainda mais no Brasil do começo do século XX, está se instalando ainda em meio a muita desconfiança. Então é esse espírito que é capturado aqui na Esfinge, onde a gente vai ver que o James Marion é a própria encarnação desse experimento. E é muito legal que a gente vai ver que quando o James Marion, já entrando aqui na parte da história, né, a gente vai ver que logo no começo, na pensão Barclay, o James Marion chega
do estrangeiro e já causa espanto em todos devido à sua aparência. Por quê? Aí você vai ter que ler, olha o link aqui na descrição, você vai ter que ler para saber por que a esfinge, exatamente o que constitui, por que James Marion carrega um livro enigmático cheio de símbolos e por que ele vive pelo mundo em busca de alguém que consiga decifrar aqueles símbolos esses que são a chave, que vão fornecer a resposta para a sua alma, sobre o que de fato ele é. E nesse processo, nessa busca, a gente vai vendo que James Marion vai tocando a vida das pessoas, ele vai influenciando a vida das pessoas. E posso dizer aqui que inclusive tem uns elementos também de vampirismo que eu não vou me adentrar aqui na obra, tá? Mas isso por conta da força da sua personalidade, do enigma de quem ele de fato é, tá? Essa aqui é uma obra que realmente é um grande achado para as novas gerações terem essa oportunidade de poderem ler mais uma vez a Esfinge de Coelho Neto. Coelho Neto, que é um dos grandes nomes da literatura brasileira, que foi chamado de o príncipe dos prosadores num concurso feito pelos leitores e leitoras no começo do século XX, nos jornais da época do Rio de Janeiro, e que inclusive Coelho Neto, que foi contemporâneo, era mais famoso que o Machado de Assis nesse sentido da sua influência em questões de vendas e tudo mais. Coelho Neto, que ao lado do próprio Machado ajudou a fundar a Academia Brasileira de Letras, e o homem era uma máquina, escreveu peças de teatro, escreveu contos, escreveu fábulas, escreveu crônicas, escreveu muito. E também, isso é uma obra que ajuda a gente a entender também essa questão da necessidade de resgatar essa figura que acabou se tornando marginalizada a partir do modernismo, a partir principalmente da semana de 22, quando os modernistas tomaram o Coelho Neto para ser o alvo preferencial dos seus ataques contra o que os modernistas enxergavam como uma prosa rebuscada, uma prosa ainda baseada muito no modelo europeu, numa linguagem ornamentada, que acabou de tanto baterem, de tanto fazerem esse processo de marginalização, acabou que Coelho Neto foi gradativamente se afastando no sentido que a obra dele foi gradativamente sendo colocada à margem, não é mais dado espaço para sua divulgação. Aí eu te pergunto, você que fez letras, por exemplo, de literatura brasileira, você estudou Coelho Neto na sua graduação de letras, em literatura brasileira? Muito provável que não. Você no fundamental e médio já leu Coelho Neto? Talvez não, tá? Então é muito interessante esse resgate que a editora Legatos faz aqui da obra do Coelho Neto, e por isso mesmo que diferentes pesquisadores hoje vêm pesquisando a obra dele para devolver à literatura fantástica nacional ao lugar que o Coelho Neto merece. Conheça essa obra essa que também se coloca como a pioneira da abordagem da questão da transexualidade. James Marion é o primeiro personagem transexual do fantástico brasileiro, que por si só já garante o interesse de conhecer essa obra. Mas como assim? Como assim ele é o primeiro personagem transexual? Conheça a obra e você vai entender do que eu estou falando, principalmente desse lugar e como que isso afeta a personalidade dele e tudo mais, tranquilo? Então, gente, fica a dica, a Esfinge de Coelho Neto, não perca essa oportunidade, porque há livros que a gente tem que ter na nossa estante, e esse aqui é um caso, tá? Então, confira aí o link na descrição do vídeo. Coelho Neto, editora Legatos, fica a dica. Muito obrigado pela sua presença mais nesse vídeo. Qualquer coisa é só colocar aí nos comentários sobre o Coelho Neto, o que você já leu dele. Obrigado pela sua presença, até a próxima.